A medicina, enquanto ciência e arte de curar, percorreu um longo caminho até atingir o nível de sofisticação que conhecemos hoje. Desde tempos imemoriais, os seres humanos buscaram formas de aliviar dores, curar doenças e prolongar a vida. No entanto, ao longo dessa jornada, a combinação de falta de conhecimento, criatividade desmedida e crenças culturais resultou em tratamentos médicos que hoje nos parecem completamente absurdos, perigosos ou, no mínimo, bizarros. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos tratamentos médicos mais estranhos da história, destacando suas origens, práticas e as lições que podemos aprender com eles. Se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo para nos ajudar, por favor. Sangrias. Por milhares de anos, a sangria foi um dos tratamentos mais populares para uma variedade de doenças. A prática consistia em retirar sangue do paciente, geralmente através de cortes ou com o uso de sanguessugas, sob a crença de que muitos problemas de saúde eram causados por um desequilíbrio nos humores corporais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A origem da prática remonta à medicina grega antiga, sendo amplamente popularizada por Hipócrates e Galeno. A ideia era simples: se houvesse muito de um determinado humor, o paciente ficaria doente. Portanto, a solução era equilibrar os humores, geralmente por meio da sangria. Na Idade Média e no Renascimento, a sangria tornou-se quase onipresente. Barbeiros cirurgiões realizavam o procedimento, utilizando instrumentos específicos como flebotomos e ventosas. As sanguessugas também eram amplamente empregadas, especialmente para pacientes que não podiam suportar cortes maiores. Infelizmente, esse tratamento frequentemente enfraquecia ainda mais os pacientes, levando a complicações graves ou mesmo à morte. Por exemplo, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, morreu após perder quase 40% do seu sangue em um tratamento de sangria para uma infecção de garganta. Apesar disso, a prática persistiu até o século XIX, até ser desacreditada pelos avanços na medicina moderna. Mercúrio. Durante séculos, o mercúrio foi utilizado como tratamento para diversas condições, principalmente a sífilis, uma doença sexualmente transmissível que se tornou uma epidemia na Europa renascentista. Administrado de forma tópica, oral ou até inalado, o mercúrio era acreditado como um purificador do corpo. A prática teve início na antiguidade, mas foi durante o século XV que o uso do mercúrio se popularizou como o tratamento padrão para a sífilis. Os pacientes eram frequentemente expostos a vapores de mercúrio em banhos terapêuticos ou tinham pomadas mercuriais aplicadas diretamente na pele. Embora o mercúrio pudesse aliviar temporariamente alguns sintomas da sífilis, ele causava efeitos colaterais devastadores, como danos aos rins, tremores, perda de dentes e órgãos internos, além de intoxicação severa. Muitas vezes os pacientes morriam devido ao tratamento e não à doença em si. O famoso ditado, "uma noite com Vênus, uma vida com Mercúrio", reflete a dura realidade dos que buscavam essa cura tóxica. Trepanação. A trepanação é possivelmente uma das formas mais antigas de intervenção cirúrgica conhecida pela humanidade. Essa prática envolvia perfurar o crânio do paciente para tratar uma variedade de condições, como dores de cabeça, convulsões, infecções e até mesmo possessões demoníacas. Evidências arqueológicas mostram que a trepanação era praticada em culturas ao redor do mundo, desde a Idade da Pedra até tempos relativamente modernos. Crânios trepanados encontrados na América do Sul, Europa e África demonstram que essa técnica era amplamente difundida. Curiosamente, muitos desses crânios mostram sinais de cicatrização, sugerindo que os pacientes frequentemente sobreviviam ao procedimento. Os motivos para realizar a trepanação variavam. Em algumas culturas, acreditava-se que abrir um buraco no crânio poderia liberar espíritos malignos ou aliviar a pressão intracraniana causada por traumas. Em outras, a prática tinha conotações espirituais, sendo realizada como um ritual de iniciação ou cura. Embora a trepanação tivesse uma base espiritual e médica questionável, a prática não desapareceu completamente. Ainda hoje,
a defensores da trepanação como forma de expansão da consciência, embora não haja evidências científicas que comprovem seus benefícios. Cirurgias modernas que envolvem o crânio, como a craniotomia, têm raízes históricas na trepanação, mas são realizadas sob padrões estritamente controlados. Tabaco. No século XVI, quando o tabaco foi introduzido na Europa pelos exploradores do Novo Mundo, ele rapidamente ganhou reputação como uma substância medicinal. Médicos acreditavam que o fumo ou o uso de enemas de tabaco poderiam curar uma infinidade de problemas de saúde, como dores de cabeça, fadiga, asma e até mordidas de cobra. A crença nos poderes curativos do tabaco levou a uma explosão de experimentações médicas. Um dos usos mais curiosos era o enema de tabaco, aplicado para reanimar pessoas que haviam se afogado. Kits de ressuscitação com enemas de tabaco eram comuns às margens de rios e lagos na Inglaterra do século XVIII. Eles consistiam em tubos especiais que permitiam a aplicação do fumo diretamente no reto, acreditando-se que o calor e os vapores estimulavam a respiração. Com o tempo, no entanto, os efeitos prejudiciais do tabaco tornaram-se impossíveis de ignorar. Hoje, sabemos que o tabaco é altamente prejudicial à saúde, sendo a causa de várias doenças graves, como câncer de pulmão e doenças cardiovasculares. O fato de já ter sido considerado uma cura milagrosa é um lembrete do quanto o conhecimento médico evoluiu. Eletrochoques e lobotomias. Nos séculos XIX e XX, tratamentos psiquiátricos experimentais frequentemente envolviam métodos extremos e invasivos. A eletroconvulsoterapia, ECT, também conhecida como eletrochoque, foi introduzida na década de 1930 como um tratamento para esquizofrenia e outros distúrbios mentais. Embora a ECT seja usada até hoje de forma controlada e eficaz, sua aplicação inicial era muitas vezes brutal e causava traumas nos pacientes. Outro procedimento psiquiátrico amplamente utilizado foi a lobotomia, desenvolvida pelo neurologista português Egas Moniz, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1949 por seu trabalho. A lobotomia consistia em cortar conexões no lóbulo frontal do cérebro para tratar condições como depressão severa e esquizofrenia. Nos Estados Unidos, o procedimento foi popularizado por Walter Freeman, que realizava lobotomias transorbitais, utilizando um instrumento semelhante a um picador de gelo. Freeman realizava o procedimento em poucos minutos, frequentemente em ambientes improvisados, como consultórios ou clínicas móveis. Embora alguns pacientes apresentassem melhora, muitos outros sofriam de efeitos colaterais devastadores, como perda de personalidade, funções motoras e até mesmo morte. Com o avanço dos medicamentos psiquiátricos, a lobotomia foi amplamente abandonada, sendo hoje considerada um dos capítulos mais sombrios da história da psiquiatria. Radioatividade. No início do século XX, elementos radioativos como o rádio e o tório eram vistos como substâncias milagrosas, capazes de curar quase tudo, de artrite a câncer. Produtos como água radioativa, cremes faciais e até mesmo pastas de dente contendo radioatividade eram amplamente comercializados. O caso das garotas do rádio é um exemplo trágico dos perigos associados ao uso indiscriminado da radioatividade. Essas jovens trabalhavam em fábricas pintando mostradores de relógios com tinta radioativa que brilhava no escuro. Para obter pinceladas precisas, eram instruídas a lamber os pincéis, ingerindo pequenas doses de rádio todos os dias. Muitas desenvolveram câncer ósseo, anemia e outras complicações fatais, revelando os perigos da exposição prolongada. Outro exemplo foi o Raditor, uma água mineral contendo rádio que foi comercializada como um suplemento energético. Seu uso disseminado terminou após a morte de Eben Byers, um industrial americano que consumiu grandes quantidades do produto e morreu de envenenamento por radiação. Heroína e cocaína. Antes de serem reconhecidas como drogas perigosas e altamente viciantes, a heroína e a cocaína eram amplamente usadas como medicamentos. A heroína, desenvolvida pela Bayer em 1898, era comercializada como um supressor de tosse não viciante. Por outro lado, a cocaína era promovida como um estimulante que aumentava a energia e tratava a depressão, além de ser um anestésico eficaz.
Sigmund Freud, o famoso pai da psicanálise, foi um dos defensores mais notáveis da cocaína, acreditando que ela tinha propriedades terapêuticas significativas. Ele chegou a prescrever a substância para amigos e pacientes antes de perceber seus efeitos adversos. Ambas as substâncias foram amplamente prescritas por médicos antes que seus efeitos colaterais destrutivos fossem compreendidos. Hoje, são classificadas como substâncias controladas, sendo ilegais em muitos países, exceto para usos médicos muito restritos. Arsênico. O arsênico, conhecido por sua toxicidade, foi amplamente utilizado na medicina como tratamento para doenças como sífilis, febre e até câncer. Durante o século XIX, um composto chamado Fowler's Solution, contendo arsênico, era popularmente receitado como um tônico geral. O arsênico também era usado em cosméticos para clarear a pele, sendo considerado um símbolo de beleza na era vitoriana. No entanto, os usuários frequentemente sofriam de efeitos colaterais devastadores, incluindo lesões na pele, queda de cabelo e, eventualmente, morte por envenenamento crônico. Com o avanço da química e da farmacologia, o arsênico foi substituído por tratamentos mais seguros, mas seu uso na medicina é um lembrete dos perigos de confiar em substâncias tóxicas sem o devido entendimento científico. Esses tratamentos bizarros da história médica são um lembrete poderoso de como a ciência é um processo em constante evolução. O que um dia foi considerado uma cura milagrosa pode, à luz do conhecimento moderno, ser visto como perigoso ou inútil. Essa reflexão destaca a importância da investigação científica rigorosa e do questionamento contínuo das práticas estabelecidas. Embora possamos nos maravilhar com os avanços médicos de hoje, é essencial lembrar que o futuro pode trazer novas descobertas que mudarão nossa perspectiva atual. A história da medicina nos ensina que a busca pela saúde é tanto uma questão de cura quanto de aprendizado. Obrigado por nos acompanhar, se inscreva em nosso canal e curta o vídeo.